É muito bom receber vocês aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é empresa pequena, mas a mentalidade gigante. Todo mundo, todo empresário sonha crescer acima da média de mercado. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. O pessoal está aí chegando. Legal, muito bacana. Débora também, muito legal receber você aqui no Instagram. Quem quiser é só migrar para o Facebook ou para o YouTube. E a gente tem uma condição um pouco melhor, um recurso melhor, com apoio visual nessas duas plataformas, YouTube e Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, Luci, que barato, Luci. Seja muito bem-vinda. Pessoal que está no Facebook, pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Instagram. Muito bem. Pessoal, faz um friozinho no Rio de Janeiro, carioca já coloca casaco, né? Vou confessar para vocês que eu queria parecer bonitinho aqui hoje. Queria entrar charmosinho, meti um gel no cabelo, não é? Entrei no templo da brilhantina para fazer diferente. Aí agora eu estou tendo que esfriar o ar aqui, porque o casaco é dos bons. Mas está um friozinho hoje aqui no Rio, né? Faz 20 graus no Rio de Janeiro e o carioca já bota casaco, né? O pessoal do Sul não é assim. O pessoal do Sul está fazendo 5 graus, o povo sai de camiseta lá fora para ver como é que tá, não é? Vocês falam de que cidade, pessoal? Estou vendo gente aqui que eu conheço do Rio de Janeiro nos tempos da brilhantina, isso mesmo. Estou vendo gente aqui que eu não sei de onde fala. Coloca aí o nome da sua cidade enquanto a gente aguarda o pessoal começar a chegar. Vamos já dar o início aqui no nosso conteúdo de hoje. Legal, pessoal? Então, aqui eu olho para a turma do Facebook. Logo depois eu olho aqui para o pessoal do YouTube. E aqui eu olho para o pessoal do Instagram. Se quiserem, venham para o Facebook, venham para o Instagram. Vamos lá, quem não me conhece, eu preciso falar. Eu sou o Gandhi Mansur, sou consultor de empresas, faço isso há 12 anos, já atendo, faço consultoria empresarial há mais de 13 mil horas acumuladas em contrato. É um negócio de louco. Faz 12 anos que eu tomei essa decisão na minha vida. Eu fui executivo do Estadão, então ocupei funções de vendas no Estadão. Durante 9 anos tive cargo de liderança. Deixei o Estadão, uma empresa querida, tocando a maior operação comercial aqui do Rio de Janeiro. E a Prosperar Brasil, uma empresa de consultoria, é uma empresa que faz transformação de resultado. Ela gerencia processo de mudanças em 5 áreas que eu entendo que são áreas críticas para uma pequena ou média empresa prosperar em alto nível. Então, esse sou eu. Eu sou pai da Ana Beatriz e da Giovana. De 2018 para cá, eu comecei um processo de mudança, de migração do mundo presencial para a internet, mas eu só intensifiquei isso ano passado com a pandemia. Então eu sou novato por aqui, na web eu sou muito novo, mas na minha vida profissional eu tenho muita história para contar de consultoria, de treinamento e de resultado que foi gerado através da metodologia de trabalho que eu desenvolvi através do Instituto Prosperar Brasil, aprendendo com o método de tentativa e erro, não é? Deixando os modelos acadêmicos, que muitas vezes são bacanas, mas também são pouco funcionais em inúmeras vezes, para adotar modelos que sejam empíricos, tácitos, complementados por teoria, mas que efetivamente entreguem resultados em curto prazo. Aqui nós estamos falando sobre gestão empresarial. Às quintas-feiras a gente se reúne para falar sobre como elevar a performance da gestão através de uma nova mentalidade empresarial, onde o líder ele olha para a gestão de pessoas e a gestão de processos simultaneamente. Legal? Outra coisa que eu faço, outra área na qual eu atuo, é a metalinguagem. Eu comecei a estudar programação neurolinguística em 1998, comecei a estudar neurosemântica em 2008. Em 2011 ou 12 eu fiz o meu primeiro seminário internacional. De lá para cá já foram 8 ou 9 seminários de nível internacional com a turma da neurosemântica. Me apaixonei tanto por esse assunto que acabei me tornando
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. O nome é bonito, mas eu não ganho nada com isso, eu só sirvo a comunidade. É uma posição de serviço, mas é uma posição de serviço numa área que ela é capaz de transformar a forma com que nós adultos aprendemos, também as crianças e os adolescentes. Mas dentro do mundo corporativo, você escolher treinadores, mentores, consultores que tenham uma boa formação em metalinguagem, em neurosemântica, em programação neurolinguística, pode acelerar muito o nível de aprendizado e encurtar os caminhos na sua empresa. Legal? O que mais que eu tenho para te falar? Bom, vamos ao tema de hoje, né? Vamos iniciar o tema. Afinal de contas, já está na hora. Então, pessoal, divulguei que hoje vamos falar sobre como tornar uma empresa pequena, gerida com uma mentalidade gigante, capaz de crescer acima da média de mercado. Quanto é que você está crescendo atualmente na sua empresa? Ou se você, por acaso, não é empresário, não é empresária, mas se você tem uma função de liderança, tem um cargo de liderança, quanto é que o setor que você conduz vem crescendo atualmente? Deixa eu ver se eu melhoro o áudio aqui para o pessoal do Instagram. Quanto é que a sua empresa vem crescendo atualmente? Lembra ao pessoal do Instagram, você que está aí ao vivo comigo, se quiser venha para o YouTube ou vá para o Facebook, você vai ter como me ver na tela e ver também os slides. Você tem uma informação mais completa. Procura lá no YouTube Gandhi Mansur ou Prosperar Brasil, que você vai me achar. Também tem no Instagram e no YouTube diversos links para você acessar a página de inscrição. Mas vai lá direto que você já assiste agora ao vivo. Muito bem. Quanto é que você cresceu no ano passado? Quanto é que você, enquanto empresário, ou você, enquanto gestor de um setor, de uma loja, de um grupo de colaboradores, líder de um grupo de colaboradores, quanto que o seu setor cresceu? Quanto que a sua área cresceu em relação a 2019 e em 2020? 2020 foi um ano punk, né? Dependendo do segmento de mercado, muitas empresas tiveram muita dificuldade para crescer, mas eu conheço empresas que não estavam nos segmentos que foram privilegiados, segmentos considerados prioritários, que podiam abrir, que conseguiram crescer a taxa de 2 dígitos altos. 2 dígitos altos, eu estou falando de mais de 10%. Como é alto, é 20%, 30%, 40%, pode ser até 99%, são 2 dígitos. Eu conheço empresas que cresceram na faixa de 80%, de 40%, de 36%. Como é que elas fizeram isso? Elas têm gestores que têm uma mentalidade empreendedora diferenciada. Eles se preparam para crescer acima da média de mercado. Eu quero dizer o seguinte, se o seu segmento cresceu 11% e a sua empresa cresceu qualquer coisa até 11%, você só seguiu a onda, você só seguiu a manada, você não fez a diferença, você seguiu o crescimento de mercado. Ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, você cresceria do mesmo jeito. Tá certo, então? O que eu estou dizendo é, se você cresceu abaixo da média de mercado, tem aí um problema sério, você não conseguiu nem chegar na média. Média muitas vezes é encarado como um resultado que medíocre, está na média. Agora, você, digamos que o teu segmento cresceu 11%, através de indicadores regionais ou nacionais, e aí você conseguiu crescer 12%. Opa, esse é um indicador legal. 13, 14, 17, 20, 25. Isso é o que todo empresário busca. Todo empreendedor busca. Ajustar a sua empresa para conseguir crescer acima da média de mercado. O ponto-chave é, como é que faz isso? Ao longo dos últimos 12 anos, eu tive a oportunidade de fazer consultoria para dezenas de empresas em 11 estados. E o tipo de relação que eu tenho com o meu contratante faz com que a nossa relação profissional acabe durando alguns anos. É muito comum a minha empresa de consultoria se relacionar com a empresa cliente durante 3, 4, em média 4 anos, mas 5, 6, 8, 11, 12 anos. Eu tenho um cliente há 12 anos, eu tenho um cliente há 8 anos, outro que está indo para 6. Então você entende profundamente
a mecânica dessa empresa, você entende a matemática dessas empresas, você entende o modelo mental por trás dessas empresas. Falando em modelo mental, tem aqui um cérebro do nosso lado com 2 hemisférios, o criativo e o racional. Então, o empresário, o empreendedor que consegue crescer acima da média de mercado, ele adota determinadas posturas, decisões que são fruto de uma estrutura de pensamento que permitem a ele criar, inovar, quando a imensa maioria segue a manada, quando a imensa maioria não inova. Então, inovação é parte do processo do crescimento acima da média de mercado. Mas inovação no quê? Bom, primeiro ponto é que o empresário que tem uma mentalidade que diferencia ele dos demais sabe otimizar, jogar o tempo dele e fazer as melhores escolhas dentro de uma relação 80-20. Provavelmente você sabe que eu estou falando da relação de Pareto, Vilfredo Pareto, economista italiano. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da teoria de Pareto, mas trazendo para a administração de empresas, é você descobrir os 20% da sua atividade, àquilo que você dedica o seu tempo, que gera 80% dos resultados. Já falei disso em outros treinamentos. Nós estamos, para quem ainda não acompanhou, para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos no 8º treinamento. 8º treinamento gratuito do método 5A Gestão por Resultados. Em outros treinamentos, vocês já me ouviram falar sobre a relação 80-20. Ora, uma característica fundamental do empresário que cresce acima de mercado, da média de mercado, essa é uma característica fundamental. Ele sabe focar o tempo dele, vamos dizer, escolher as atividades que são fundamentais para que ele obtenha melhor resultado. Isso tem a ver com a relação de Pareto, com a relação 80-20. Ok? Agora você que está acompanhando no Instagram, que ainda não migrou para o YouTube, deixa eu ver, ou para o Facebook, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários do Facebook, eu peço desculpas, mas eu estou acompanhando aqui o Instagram e estou acompanhando o YouTube. Pois bem, com a relação... Opa, vai dar um eco aí, pessoal. Abri o áudio aqui da live sem querer. Me desculpem, coisa do treinamento ao vivo. Bom, eu estou vendo o pessoal aqui dando boa noite, estou vendo o pessoal dizendo que o áudio está bom, e estou vendo a Raquel dizendo que no YouTube o vídeo não está aparecendo. Então, verifiquem por favor se essa informação procede, aparece direitinho o vídeo para você, tá tudo ok? Raquel, parece que é só com você. Seja muito bem-vinda, Raquel, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui acompanhando ao vivo. Pois bem, olha o Arthur, olha quanta gente legal, Marcão aí de novo, que bacana, gente, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem, migrem para o YouTube, porque agora eu vou fazer um exercício. E esse exercício tem a ver com a imagem que eu vou mostrar. Eu quero te contar uma história, mas ao longo dessa história eu vou te fazer 4 perguntas. Você que está vendo daí, você consegue mais ou menos ver o que eu estou postando aqui no YouTube e no Facebook. Eu vou te contar uma história, se você quiser enxergar melhor, você vai lá para uma dessas 2 redes, YouTube e Facebook. Se não, é muito bem-vindo aqui no Instagram. Essa história tem a ver com fazer as melhores escolhas. Essa história que eu vou contar agora tem a ver com você identificar a relação de Pareto no teu negócio. E com isso, eu vou entregar o propósito do treinamento de hoje, que é te mostrar como crescer acima da média de mercado numa pequena ou média empresa. Nada melhor do que contar uma história para representar o mercado de pequenas e médias empresas do Brasil. Então eu quero te convidar nesse momento a pensar em 2 padarias. Eu quero te apresentar a padaria do Júlio, que está mais à direita. Opa, aqui é mais à direita. Essa aqui não é a do Júlio, essa é a do Nestor. O Júlio está ali do outro lado, de braços cruzados. E do lado de cá, do meu lado, uma padaria
com uma carinha um pouquinho diferente, né? Pelo menos ela parece, pela imagem, dá para ver que ela é grande. Essa é a padaria do Nestor. Vou te contar como é que o Júlio foi parar nessa padaria. Presta atenção nessa história, que eu vou te fazer 4 perguntas. Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Quem está me acompanhando sabe que eu falo e seco. Então eu preciso dar um golinho de água vez por outra. O Júlio, ele é padeiro há quase 30 anos. Ele começou no negócio quando ele tinha 13 para 14 anos, trabalhando com o pai dele. Ele começou a trabalhar na padaria do pai dele, ajudando o pai. Ele ajudava o pai até os 17 anos. O que aconteceu aos 17 anos? Sabe o que aconteceu, equipe? Estou sendo auxiliado aqui pela minha equipe de luxo, Giovana Mansur. Estou vendo o pessoal conectado aí também, um abraço para todos. Sabe o que aconteceu quando o Júlio fez 17 anos? Pois é, infelizmente, o pai do Júlio morreu. E o Júlio era o irmão mais velho. Adivinha o que restou para o Júlio? O Júlio não tinha sequer terminado o antigo 2º grau e o Júlio, aos 16 para 17 anos, assumiu a padaria do pai. Se passaram quase 30 anos. E o Júlio continuou fazendo a mesma coisa. O Júlio, na padaria dele, o que ele mais gosta de fazer é pão. Ele é o principal padeiro da padaria. A padaria dele não é assim tão grande, mas tem clientes fiéis, muito fiéis, clientes do bairro e clientes que o conhecem há muitos anos. O negócio do Júlio é fazer pão. Guardou isso? Legal. Vamos agora para a padaria aqui do lado, a padaria do Nestor. Você está vendo aqui o meu dedo apontando. O Nestor tem uma outra história de vida. O Nestor é formado em administração, ele fez pós-graduação, fez doutorado e a carreira do Nestor foi feita no Banco do Brasil. Nestor foi funcionário público muitos anos. Exerceu cargo de liderança, foi executivo do banco, até que o Nestor resolveu se aposentar. Aposentado, ele não quero ficar parado, vou montar um negócio. Estudou uma possibilidade, uma série de negócios possíveis e decidiu montar uma padaria. Nestor nunca fez um pão na vida. Diferente do Júlio, Nestor começou na profissão já por volta de seus 60 anos. E o Nestor, como investidor, ele conseguiu montar uma padaria bastante estruturada, dentro de um modelo de negócio planejado. Não é isso? Muito bem. Agora, conforme eu te falei, eu tenho 4 perguntas para te fazer. Que perguntas são essas? A primeira pergunta é: na sua opinião, qual das 2 padarias faz o pãozinho mais gostoso? Você que está no YouTube, eu não sei se o pessoal no Instagram pode comentar, mas você que está no... Oi, Alexandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Como achar no YouTube? Gandhi Mansur. Giovana, entra por gentileza no Instagram, coloca o link do canal do YouTube, bota lá Prosperar Brasil, Gandhi Mansur no YouTube que você vai achar, tá bom? Ok, quais são as 4 perguntas? Qual padaria faz o pão mais gostoso? Primeira pergunta. Então, quero muito te ouvir. Você que está aqui no YouTube comigo, a padaria número 1 é a do Júlio, a padaria número 2 é a do Nestor. Coloca aí, padaria número 1 ou padaria número 2, na sua opinião, faz o pãozinho mais gostoso? É a padaria do Júlio ou é a padaria do Nestor? O Júlio cresceu fazendo pão. O Nestor resolveu montar uma padaria depois de se aposentar, né? Com recursos próprios, ele é um investidor. Então essa é a primeira pergunta. Eu sei que tem um delay aí no tempo de resposta, mas eu faço questão de ver a sua resposta aqui nos comentários. Então, qual a padaria que faz o pãozinho mais gostoso? A padaria do Júlio, número 1, ou a padaria do Nestor, número 2, que é um administrador. Ele tem cargo executivo ao longo dos anos e resolveu montar um negócio planejado. Não é? Olha, tem o link do YouTube aí no Instagram agora, para quem para quem quiser ir para o YouTube. Daqui a pouco aparece o pessoal aqui. Muito bem. A segunda pergunta é: qual padaria provavelmente, tudo aqui é provavelmente,
Isso, exatamente. Ronaldo colocou provavelmente a 1, não é? Qual provavelmente é a padaria mais lucrativa? A padaria do Júlio ou a padaria do Nestor? Provavelmente a padaria mais lucrativa é a do Júlio ou é a do Nestor? Não é? Qual será a padaria mais bem administrada? Qual será a padaria com maior portfólio de produtos? Qual será a padaria que tem ali um fluxo de caixa planejado? Será a do Júlio ou será a do Nestor? Segunda pergunta. Qual a padaria mais lucrativa? A do Júlio ou a do Nestor? Coloque sua resposta, por favor. Luci, número 2. Legal, Luci? Bacana. A Luci está dizendo que a padaria mais lucrativa é a número 2. Entende certo, Luci? Outra coisa, pessoal. Qual dos dois, Júlio ou Nestor? Qual dos dois, o Júlio ou o Nestor? O Ronaldo concorda. O Ronaldo concorda, acha que a do Nestor é mais lucrativa. Agora, quando se trata de contratar um padeiro para fazer os pães, toda aquela variedade de pães doces e salgados, não é? E de tipos diferentes que uma padaria tem que ter, qual será o empresário que é mais suscetível a ser enganado pelo padeiro? Quando se trata de contratar um padeiro, será que é mais fácil enganar o Júlio ou será que é mais fácil enganar o Nestor? Na hora de dizer assim, olha, não dá para fazer o pão com esse ingrediente, tem que comprar um outro ingrediente aqui mais caro. Tati Rosa está dizendo que a mais lucrativa é a do Nestor. Legal, Tati, concordo com você. Provavelmente, né? A gente não tem certeza, a gente está no campo das suposições aqui, mas provavelmente sim. Agora, quando se trata de contratar um padeiro, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo já, preparando um paralelo para a sua empresa ou para a sua área de competência. Qual será a padaria que, contratando um padeiro, tem propensão a ser enganada por esse padeiro? A do Júlio, que é especialista em fazer pão, ou a do Nestor, que é um ótimo administrador, mas abriu uma padaria, sei lá, aos 60 anos de idade? Pois é, também. Ronaldo também acha que a do Nestor. Provavelmente o Nestor não vai ter senso crítico para questionar o padeiro. Afinal de contas, ele não sabe executar. Ele não sabe fazer pão. Não é a área de competência dele. Alguém pensa diferente? Alguém acha que seria o Júlio? Provavelmente não, não é? Imagina, chegar um padeiro para o Júlio e dizer assim, olha, ô Júlio, essa farinha aqui não presta, essa manteiga aqui não é boa não. E o cara não sabe que o Júlio é o padeiro, né? O Júlio contratou ele e diz aí, faz o pão. Olha, esse forno aqui está com uma temperatura desregulada. E aí o Júlio vai dizer para o cara o seguinte, meu filho, vem cá que você não sabe fazer pão não. Vem cá que eu vou te ensinar a regular o forno, a usar essa farinha, a usar essa manteiga. Não sei nem se pão leva manteiga, acho que não. Dependendo do pão leva. Mas o Júlio vai dar uma aula sobre como fazer um pão para esse padeiro. Então dificilmente ele vai ser enganado. Agora, em termos de empresa lucrativa, provavelmente a do Júlio é mais sofrível. E a última pergunta, pessoal, que é a crítica. Qual dos dois é o melhor empresário? O Júlio ou o Nestor? Qual dos dois tem propensão a crescer acima da média de mercado, que é o tema do nosso treinamento de hoje? Qual dos dois é o empresário que tem condição, provavelmente, de crescer mais do que a média de mercado? Qual dos dois é o empresário que tem condição de equilibrar melhor o negócio, de inovar, de repensar? O Júlio ou o Nestor? Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso também acontece dentro da sua empresa. Tati Rosa disse ali, contratação, Nestor. Luci Figueiredo é o 2, é o Nestor. Ok, todo mundo está concordando até aqui. Eu acho que esse exemplo, essa história, ela conceitua muito bem o que eu quero transmitir para você agora. Se você quer ter uma empresa que cresça acima da média de mercado, se você não quer se contratar com um crescimento, se você não quer se contentar, contratar não,
se você não quer se contentar com um crescimento que seja a média de mercado, um crescimento de manada, ou um crescimento 1 ou 2 ou 3% acima disso, se você quer taxas de crescimento significativamente altas, você precisa prestar atenção à história dessas duas padarias e ao desfecho que eu vou trazer agora para você. Pois bem, vamos lá. Como você conduz o seu negócio? Eu, como consultor de empresas, observo que nas pequenas, médias, principalmente nas micro e pequenas empresas, mas eu também vejo isso acontecer nas médias empresas, não há um equilíbrio entre os empresários no que tange a equilibrar o tempo, executando e administrando dentro do seu negócio. Você concorda comigo? A imensa maioria das empresas, micro, pequenas, para ser franco, pequenas e médias empresas que eu conheço, bem, eu precisei ajudar o empresário a repensar o perfil empreendedor dele. Porque havia um nível de execução exacerbado. Tati Rosa também acha que a maior probabilidade de crescimento é na empresa do Nestor. A imensa maioria das pequenas e médias empresas brasileiras tem empresários que são extremamente executores. Pior, tem sócios executores e contratam gerentes, supervisores, extremamente executores. O que é uma pessoa executora? É uma pessoa que olha para a árvore, não olha para a floresta. Usei a metáfora da padaria, agora estou usando a metáfora da árvore e da floresta. Um executor é alguém que, ao longo das horas úteis, fica olhando para uma determinada árvore. Ele pode olhar para uma árvore por vez, mas ele não olha para a floresta. Um empresário que quer crescer acima da média de mercado, ele se torna um especialista em olhar para a floresta. E ele não é bobo. Ele sabe que ele precisa conhecer as árvores. Ele não precisa executar. Ele tem que saber o que, pessoal? Vocês sabem. Fala para mim aí. O que ele tem que saber na condição de empresário? Para ele olhar a floresta e dominar a árvore, mas sem cuidar da árvore. Ele precisa delegar. Então, para ele delegar, ele precisa de um certo nível de conhecimento a respeito do que ele está delegando. Então ele precisa ter um certo grau de execução, sim. Se ele não executa, ele se torna um ignorante no assunto. Ele é facilmente enganado. E muitas vezes ele não é nem enganado, porque a pessoa que o está enganando, o colaborador, está mal intencionado. Muitas vezes a pessoa ignora, não sabe. Acredita em alguma coisa que não é verdade. E como o empresário é menos especialista, é menos conhecedor daquele assunto do que o funcionário, cabe ao empresário muito administrador dizer amém. E o funcionário pode estar equivocado. E aí você tem queda de produtividade, prejuízo. Então, eu comecei falando que uma empresa pequena pode ter uma mentalidade gigante. Eu falei a seguir que a gente tem que equilibrar a relação de Pareto, a relação 80-20, e que os empresários que sabem crescer a taxas acima da média de mercado, eles têm um comportamento diferenciado, porque eles pensam de forma diferente, focando o tempo deles naquilo que gera mais resultado. Ora, eu contei a história agora da padaria do Júlio e da padaria do Nestor. Um cresceu fazendo pão, o outro foi executivo a vida inteira e abriu uma padaria quando aposentado, mas abriu uma senhora padaria dentro de um modelo de negócio estudado. Onde é que você está? Você está mais para o executor ou mais para o administrador? Onde é que a inteligência da gestão da tua empresa está? O teu sócio está posicionado aonde? Você tem um sócio, tem uma sócia? Os teus gerentes, os teus supervisores, quantos colaboradores dentro da empresa sabem mais do que você a respeito de determinadas áreas críticas da empresa a ponto de colaborar com a administração da sua empresa ou do seu setor?
Então vamos lá. Se você tem um indicador de que o mercado do segmento tal cresceu, eu dei o exemplo aqui de 11%. Eu estou usando 11% porque eu tenho um cliente do segmento da construção civil que um deles cresceu quase 40%, outro cresceu pouco mais de 80% agora em 2020. Mas isso não foi de graça. E o crescimento médio desse segmento no Brasil foi 11%. Mas na cidade, no estado onde está essa empresa, foi 7%. E uma empresa cresceu praticamente 40%, a outra cresceu mais de 80%. Isso não aconteceu por acaso. Durante a pandemia, a gente fazia 2 reuniões semanais. A gente repensou o planejamento estratégico. A gente olhou de novo para o fluxo de caixa. A gente repensou o centro de custos. A gente foi criativo na hora de repensar o comercial, os canais de vendas. A gente migrou verba para o marketing, para as redes sociais, criou-se sistemas de delivery. Houve uma resposta rápida. Mas essa resposta rápida, ela foi precedida de um planejamento e de uma estruturação dentro do que eu considero que são as cinco áreas críticas da prosperidade empresarial, quando a gente fala de pequenas ou médias empresas. Se a sua empresa não está funcionando como você gostaria que ela estivesse funcionando, se você não está alcançando um patamar de resultados satisfatório, ou você não está liderando, você não está comprometido, você não está presente, você está presente, mas está chefiando, não está liderando, você não está inspirando, você só está pressionando, ou vice-versa, ou você está presente, está liderando, mas te falta o conhecimento adequado. E muitas vezes é o conhecimento em nível de detalhe. Não é o conhecimento global. É o ajuste fino. É o conhecimento em nível de detalhe. Fazendo aqui algumas observações sobre os comentários que estão chegando. Então, Lucy Figueiredo, querida Lucy, extraordinária bióloga, minha companheira de jornada em consultoria e treinamento dentro da área de saúde ambiental, uma profissional fantástica que eu recomendo e assino embaixo. A Lucy fez aqui uma pergunta que eu vou trazer para todas as redes sociais. Então a qualidade não anda junto com a lucratividade? Uau! Pergunta complexa. Em princípio, sim, ela anda junto com a lucratividade, mas qualidade do que exatamente? Vamos avançar um pouquinho sobre onde é que está essa qualidade. É a qualidade do produto, é a qualidade da entrega, da prestação de serviço, ou seria a qualidade na gestão como um todo? Ok? Então, Lucy também diz o seguinte: nesse mercado predominam empresários técnicos, ou seja, sabem como fazer o pão. Eu acredito que a Lucy esteja se referindo ao segmento de saúde ambiental, segmento qual ela domina muito bem. Agora estou vindo aqui dar uma olhadinha nos comentários do pessoal do YouTube. Pessoal, se quiserem deixar aí algum comentário adicional, deixa eu me hidratar aqui um pouquinho. Já já eu volto aí para ver vocês de novo. Legal? Vamos lá. Estou falando sobre você equilibrar a execução e a administração. De que maneira? Quando eu digo para você, pequeno ou médio empresário, dar foco àquilo que é foco, dar ênfase àquilo que é relevante, eu estou falando especificamente de você equilibrar o que eu chamo das 5 áreas críticas. Através do quê? De 5 competências essenciais para você desenvolver a sua empresa num patamar completamente diferenciado. Eu estou falando de você dominar a qualidade, olha aí, Lucy, do atendimento, a qualidade da gestão de pessoas certas nos lugares certos, fazendo a coisa certa. Em termos de atendimento, você orquestrar uma política que tenha como o funcionário na posição de cliente interno. Isso tem que ser desenhado para que o cliente lá na ponta, isso não se trata de verbalizar, isso se trata de desenhar e executar em parte, até que você mude a cultura da empresa.
É perfeitamente possível para uma micro, pequena ou média empresa. E aí você começa a ter saltos quânticos de crescimento. Está diretamente relacionado ao RH estratégico. Se você quer atender bem, você precisa saber colocar pessoas certas, nos lugares certos, fazendo aquela máxima, fazendo a coisa certa. Isso também não é uma frase de botequim ou de para-choque de caminhão. Você tem método para fazer. Ok? Bom, além de você atender bem e colocar as pessoas certas na sua empresa, contratar certo, você precisa conhecer a matemática do seu negócio. Você precisa saber ter inteligência financeira no seu negócio. Você conhece a matemática da sua empresa? Você sabe quais setores e segmentos da sua empresa, mesmo que ela seja pequenininha, quanto elas custam? Qual é a sazonalidade desse custo? Olha, deixa eu falar, inteligência financeira é igual prova de matemática, não cabe simplificação. Não pode botar resultado aproximado, a não ser que seja de vírgula ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque 11 em 10 empresários que eu pergunto, você conhece a curva ABC do seu portfólio de serviços ou de produtos? O que é a curva ABC? É o quanto de ticket médio, o quanto de rentabilidade cada produto ou serviço em conjunto está deixando para a sua empresa. E aí, quando eu entro um pouquinho no assunto, 11 em 10 empresários dizem, sei. Geralmente eles têm 15, 20, 30 anos de negócio. Claro que eu sei, domino isso perfeitamente. E quando a gente monta, de fato, extrai do sistema, monta uma planilha de Excel, faz as combinações adequadas, é de cair para trás. O tamanho da quantidade de oportunidades que a inteligência financeira, que é a matemática da empresa, ou seja, a matemática da empresa também é sobre vendas. Matemática da empresa também é sobre custo de pessoal. Matemática da empresa não é só, mas também é sobre previsão de fluxo de caixa, você provisionar o teu caixa, você não recorrer a banco, você não comprar dinheiro, não pagar juros para cobrir o caixa, só se for para fazer investimento, muito menos para se remunerar. Não é? É óbvio, fazer inteligência financeira também tem a ver com separar as contas da empresa com as contas pessoais, mas fazer inteligência financeira, olhar a matemática do seu negócio, é você ter o modelo matemático da sua empresa na sua mão, a distância de 1, 2, no máximo 3 cliques. Porque o cérebro humano ele não é bom para memorizar, ele é ótimo para processar. Se você precisa dar 6, 7, 8 cliques para obter uma informação no teu sistema, isso é muito comum. Quando você chega na informação, você não lembra mais qual era a pergunta. Isso acontece com você também? Você vai em busca de uma informação, é tanto relatório que daqui a pouco você diz, caramba, eu cheguei aqui, mas você perde a conta. Então você tem que desenhar um modelo de inteligência financeira. O Instituto Prosperar Brasil, uma empresa de consultoria especializada em fazer isso, para pequena ou média empresa. E de qual segmento? Atacado, indústria, comércio, varejo. Uau! A gente testou e aprovou isso em 11 estados brasileiros para inúmeros segmentos. Outra coisa que você tem que ter é uma inteligência comercial. Você tem que ter uma gestão comercial diferenciada, uma gestão de vendas diferenciada. Esse é o grande ponto de alavancagem da tua estratégia de crescimento acima da média de mercado. Qual é o problema então? Ora, se esse é o grande ponto de alavancagem, por que a gente não foca na gestão de vendas e na gestão comercial? É muito simples. Você decide que você quer vender mais, ok? Ok. Então você não consegue vender mais e você descobre que você contratou o vendedor errado. E talvez você tenha contratado o vendedor ou os vendedores errados há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Um problema de RH estratégico. Você quer vender mais, mas na hora H você perde para o teu concorrente. Por quê? Porque o teu produto está mal precificado. É um problema de inteligência financeira. Ora, você quer vender mais e você vende mais, mas aí na hora de entregar o cliente cancela. Por quê? Porque você tem um problema de atendimento lá na ponta. Lá na ponta você não está conseguindo cumprir o prometido. Você quer vender mais e um monte de assuntos correlacionados dentro da sua empresa que envolvem a gestão de pessoas e a gestão de processos dentro das 5 áreas críticas impedem você de crescer a taxas acima da média de mercado.
Bom, e a liderança plena? O que é isso? A liderança plena envolve você dominar as outras 4 áreas, tanto em processos quanto em pessoas. Então, você é um líder equilibrado, você exerce uma liderança equilibrada, não passa nem demais a mão na cabeça das pessoas, sabe focar em relacionamento, mas não abre mão da entrega do resultado. E não é isso que a gente encontra no mercado normalmente. A gente encontra líderes que são ou muito frios, muito focados em resultados, ou líderes que são incapazes de punir, são incapazes de confrontar, e quando o confrontam é porque já estão na iminência de mandar o funcionário embora, porque ele não entrega o resultado e você continua tolerando. Então a liderança empresarial plena envolve você se equilibrar enquanto líder e você se equilibrar enquanto gestor, enquanto empresário. Qual é a consequência disso? Tem muito empresário sonhando em ter uma empresa que cresce acima da média de mercado e no fundo ele só está iludido. Ele não está sonhando, porque a empresa dele parece um carro usado, mal regulado. Ora, vamos associar aqui, eu já usei essa metáfora em outro treinamento, essa comparação em outro treinamento. O carro usado, quando você está sem grana para trocar de carro, você começa a se acostumar com os defeitos do carro. Já reparou isso? Aí você pensa em trocar de carro para comprar um outro carro usado, você pensa assim, melhor não, porque esse aqui eu já sei quais são os problemas dele, eu já conheço os defeitos, não é? O carro está aqui soltando fumaça, o cara está queimando a mão ali, está vazando óleo, mas ele fica com receio, ele quer trocar pelo quê? Ele quer trocar por um carro zero. O que acontece é que a gente acaba se acostumando com os defeitos da empresa. E quando a gente faz isso, a gente começa a se habituar com coisas que a gente não deveria aceitar na qualidade de empresário, na qualidade de empreendedor. Essa empresa desregulada começa a trazer muita dor de cabeça. Ora, essa dor de cabeça gera muito estresse, gera um alto nível de estresse. Essa temperatura alta do carro, ela pode significar que o clima interno, a gestão de clima da empresa não é boa. Nossa, mas que coisa mais desgastante você trabalhar numa empresa que não tem um clima bom. Então isso resulta em uma certa instabilidade nas curvas. Por quê? Porque o pneu está careca? Não, porque não há confiança, não há segurança, não há estabilidade. A pessoa não sabe se vai ser demitida amanhã, se não vai, não é? O empresário muitas vezes está vendendo o almoço para comprar o jantar, então ele está se financiando, não sabe se vai conseguir pagar o fornecedor, se vai conseguir manter o salário em dia. Isso não é nada bom, isso está muito longe de uma empresa que cresce acima da média de mercado. Ora, outra coisa que acontece numa empresa que está desregulada é a perda de potência. Você entra numa concorrência, você precisa acelerar forte numa reta, é o teu momento, e a tua equipe não consegue acelerar, porque os processos internos são confusos, são desregulados, são improdutivos, é como um motor vazando óleo. Você acelera e ele não responde. É um motor que perde compressão, não é? Então, a sua produtividade acaba deixando a desejar. E por fim, pior de tudo, é quando esse carro, essa empresa, tem folga na direção. Você entendeu, né? Ou seja, o líder não está liderando. O líder simplesmente não está conduzindo como ele deveria conduzir. Muitas vezes, ele não tem uma liderança, uma direção segura. Esse conjunto de fatores de uma empresa desregulada faz com que a empresa fique limitada à sobrevivência do empreendedor ou a um resultado medíocre, transformando a empresa numa empresa, em vez de próspera, uma empresa tóxica. O que é uma empresa tóxica? É uma empresa que tem tudo isso que você está vendo aí. Quem está acompanhando no YouTube ou no Facebook consegue ver o slide aqui junto comigo. Então, Luci, se quiser migrar, seja bem-vinda. Luciana, muito bom te ver. Então, quem está acompanhando aqui no YouTube ou no Facebook consegue ver o seguinte: uma empresa tóxica, ela tem lucro pequeno quando tem. Muitas vezes ela já está tendo prejuízo. O ambiente é um ambiente de desconfiança.
há uma insegurança instalada, gera instabilidade. Viu a associação com o carro agora? Não é? Você tem uma alta taxa de ociosidade. O que é uma alta taxa de ociosidade na gestão de pessoas? É gente fazendo menos do que poderia fazer. É gente trabalhando 8 horas por dia e produzindo o equivalente a 3 ou 4 ou 5 horas. Processos improdutivos, fluxos inadequados, sistemas que não funcionam adequadamente, pessoas pouco qualificadas, pouco competentes. A gente falar de taxa de ociosidade numa indústria é fácil. É só dizer que a máquina não está operando. Aqui a gente está falando de capital humano também, ok? Muito bem, uma empresa tóxica tem processos improvisados. Você não vai crescer acima da média de mercado. Isso é ilusão se você não organiza os seus processos. E você acaba tendo, numa empresa que está tão desregulada, do mesmo jeito que no carro vaza óleo, vaza água, você acaba tendo vazamento de produto, vazamento de receita. Não é? Você tem desvio, você tem furto. Isso resulta numa relação de desconfiança que gera frieza, distanciamento e, para culminar, você tem salários baixos. Não é? Então você quer que uma pessoa que você contrata performe em alto nível, mas você remunera ela em baixo nível. Isso é paradoxal, isso não é coerente. Isso não vai funcionar. O resultado disso o que é? Vocês já viram em outros treinamentos comigo. Você se torna um empresário secador de gelo. Você se torna um empresário apagador de incêndio, trocador de pneu com o carro andando. É muito estressante. Há muito estresse nas empresas tóxicas. Não é? Então, os clientes acabam sendo mal atendidos, o conta a pagar falha, o conta a receber falha. A prospecção na área comercial não existe, porque você está aqui secando gelo. Atividades importantes acabam sendo mal feitas, a produtividade se torna baixa. Nada disso tem a ver com uma empresa que quer crescer acima da média de mercado, porque na ponta vai sobrar o quê? Menos dinheiro no bolso. Então essa conversa sobre o que é? É sobre o empresário que tem uma mentalidade empreendedora equilibrada, que enxerga além da visão da média, dar foco ao que realmente é foco. Priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Voltamos de novo para a relação 80-20. A questão é, como que eu vou fazer? Como que eu vou priorizar? O primeiro passo é você adquirir mais conhecimento. Se qualquer resultado, vocês viram isso comigo no treinamento de gestão de pessoas. Qualquer resultado é fruto do quanto a pessoa sabe, aqui ó, do quanto a pessoa sabe e do quanto a pessoa quer. Querer e saber. Então, querer é comprometimento. Perdão, querer é competência, desculpe. E saber é comprometimento. Saber é... Eita, nossa, embaralhou tudo aqui agora. Vamos começar de novo. Querer e saber. Então, se eu quero, eu estou comprometido. Saber, eu estou competente. Eu estou qualificado. Legal? Se eu quero e sei, se eu estou comprometido e competente, eu consigo entregar resultado. Primeiro ponto que você que é líder, você que é empresário, tem que se perguntar é: eu estou comprometido? Eu estou dando o meu melhor? Eu estou emocionalmente, racionalmente envolvido com o meu negócio? Tá? Tá tudo bem. Então o problema está do lado de cá, no saber. Para você dar foco, você vai ter que desenvolver o seu saber. Para você desenvolver o seu saber, você vai ter que ativar a sua humildade intelectual. Sérgio Bocalini, um abraço, bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo. Pessoal que está chegando aí no Instagram, se quiserem, migrem para o YouTube ou o Facebook, você consegue acompanhar com um pouquinho mais de qualidade. Você tem slides aqui e demonstrando aquilo que eu estou falando. Mas se quiser continuar no Instagram, fiquem muito à vontade. Olha a Fátima aí também, a coach ambiental, muito legal, pessoal. Se quiserem, venham para o Instagram, Perdão, se vocês estão no Instagram, venham para o YouTube ou para o Facebook. Humildade intelectual para você aprender coletivamente. Humildade intelectual para você buscar caminhos, encurtar caminhos com pessoas que já trilharam esse caminho.
Então, de um lado você tem que dar foco, do outro você tem que acelerar o teu aprendizado, para que você consiga, de fato, crescer num nível acima da média de mercado. E o que eu acredito, e agora eu vou fazer aqui o meu merchandising, né? Porque ninguém é de ferro, está na hora de eu fazer o meu merchandising, né? O que eu acredito é que você precisa sistemicamente equilibrar o seu nível de conhecimento, seu nível de competência nas 5 áreas críticas que você está vendo aqui e que são trabalhadas há 12 anos pelo Instituto Prosperar Brasil de forma presencial. E agora, de 2018 para cá, a gente começou no online e eu fiz um desenho para conseguir atender uma quantidade maior de empresários através do método 5A Gestão por Resultados. Você vai se tornar um líder empresarial pleno, sabendo aquilo que é necessário saber e praticar em termos de gestão de pessoas. Mansur, minha empresa é pequena, eu tenho 30 funcionários. Não cabe um RH. Eu não estou dizendo que você vai contratar um RH. Você pode continuar com o teu escritório de contabilidade e com o teu departamento pessoal. Mas você tem que ter uma mentalidade de RH estratégico, de gestão de pessoas. Você tem que ter uma mentalidade de excelência no atendimento, lá o verdinho. Você tem que trabalhar aqui, a inteligência financeira não é só fluxo de caixa, não é só centro de custo, é a matemática do seu negócio como um todo. Gestão comercial, pela ótica do marketing, pela ótica da gestão de vendas, você tem que repensar o seu negócio. E fazer isso quando você tira uma das áreas, o sistema quebra. O fluxo não se completa. É líquido e certo o que eu estou te dizendo. Eu já testei e experimentei isso ao longo dos últimos 12 anos. Eu já fiz muita empresa crescer em vendas e o empresário não ter caixa para pagar salário. Porque não havia inteligência financeira e naquela época, 2008, 2009, ainda não havia a ferramenta e o serviço de inteligência financeira na Prosperar na minha empresa. Porque eu não sabia. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Se quiserem, pessoal, estamos ao vivo aqui também no YouTube e no Facebook. Eu não sabia que haveria uma implicação tão grande de você vender e não era minha área de competência naquele momento. Então, lá atrás, eu fui estudar inteligência financeira, eu fui conversar com os contadores. E o que você tem dentro dos sistemas, o que você tem fornecido pelos contadores é uma tragédia. Eu encho a boca para falar isso. Modelo acadêmico de acompanhamento financeiro. Você precisa de algo muito mais prático e palatável. Uma DRE é muito bacana, você tem que olhar pela competência, tem que olhar pelo caixa, mas você tem que ficar íntimo da matemática do seu negócio. Quem fizer o 5A, quem conhecer o modelo de gestão de inteligência financeira da Prosperar, personalizável e adaptável para cada empresa, vai entender o que eu estou falando. E vai ver como é muito mais rápido você tomar a decisão. Você vai tomar uma decisão, peraí, deixa eu olhar o meu financeiro e deixa eu ver o meu projetado como é que está. Não é? Bom, corrigindo o desempenho da sua empresa, você deixa de ter um carro usado, vazando óleo, fervendo, e passa a ter um carro 0 km, certo? Errado. Você, desenhando corretamente a tua empresa, você vai performar em nível de Fórmula 1. A gente não está aqui falando de você vir para a média de mercado. O carro 0 km é a média de mercado. A gente está falando de crescer acima da média de mercado. Se você tem alguma dúvida sobre isso, não deixe de dar um pulo na página de depoimentos do meu site. Tem a descrição, o link na descrição desse vídeo. E ouça os empresários que já participaram de treinamentos comigo em várias partes do Brasil, mentorias, consultorias, ao longo de muito tempo, quais foram os resultados que eles obtiveram e se eles conseguiram manter, sustentar esses resultados depois de um tempo. A proposta do método 5A, continuando aqui o meu merchandising, diz respeito a você construir um novo futuro a partir das decisões que você toma agora. Isso tem a ver com você, de fato, querer ter uma empresa próspera. O que uma empresa próspera gera? Vamos entrar em acordo aqui, né? Ah, a minha empresa é próspera, a minha empresa não é próspera. Olha aí, tio Nobrinho, muito bom te ver aqui. Família também participando. Um beijo no seu coração, tio Nobrinho. Treinamento ao vivo é assim. Estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vamos alinhar aqui o que é o conceito de uma empresa próspera.
Na minha forma de entender, quando eu te digo torne a sua empresa próspera, tenha um lucro abundante. Eu não estou falando de um lucrinho, eu estou falando de um lucro abundante. Você já se pagou, já pagou o seu Prolabore e agora você tem um lucro abundante. Parte dele reinvestido no teu próprio negócio, parte dele investido naquilo que você entender que deve investir. Tenha bem-estar no seu negócio. Bem-estar tem a ver com uma empresa próspera, sim. Ora, uma empresa que tem funcionários que se sentem bem trabalhando nela, está aí a Lucy, que agora há pouco falou em qualidade, está nos acompanhando. Se você tem sensação de bem-estar, se você tem sensação de pertencimento, que tem a ver com o senso de propósito, a tua produtividade dispara, porque as pessoas trabalham felizes. Então isso gera o quê? Estabilidade. As pessoas não ficam pensando que vão ser mandadas embora amanhã, ou que vão perder uma concorrência. Isso gera um nível de comprometimento em equipe que faz com que a taxa de ociosidade caia. É um conjunto de fatores que começa a elevar a tua produtividade, consequentemente eleva a tua rentabilidade e o teu lucro dispara. Não dispara como um carro zero, dispara como um Fórmula 1. Você tem processos inteligentes. Compara a distribuição de energia num Fórmula 1 com a distribuição de energia no meu carro, no seu carro, um carro convencional. Nós vamos otimizar ao máximo os recursos da sua empresa através de processos inteligentes que otimizam recursos, otimizam a energia do teu negócio, para que você não tenha desperdício. Então você cria paixão e gera proximidade com os teus colaboradores. As pessoas param de trabalhar para você. Elas passam a trabalhar por você. As pessoas não vestem mais a camisa da empresa. As pessoas dormem com a camisa da empresa. A camisa passa a integrar a pele. Legal? E, obviamente, isso resulta também numa boa remuneração para os seus colaboradores. Quando você remunera um pouquinho acima da média de mercado, você não só retém talento, como você atrai talento, como você faz com que as pessoas que trabalham com você produzam acima da média de mercado. Obviamente, não se diz respeito somente a remunerar mais. Se diz respeito a você ter aqui, processos inteligentes, funções mapeadas, tudo isso faz o 5A. Para que você tenha uma remuneração variável por meritocracia. Você pode pagar um fixo no mercado, no valor médio do mercado, mas você pode ter um ganho variável sem gerar nenhum passivo trabalhista para todos os setores da sua empresa que façam com que o teu time se comprometa com um nível de desempenho acima da média de mercado. Muito bem, vamos em frente. O que mais? Ainda falando sobre por que uma empresa é próspera. Não é? Eu quero crescer acima da média de mercado. Por que uma empresa é próspera? Uma empresa é próspera porque ela tem um processo seletivo que é acima da média, ele é ótimo, seleciona as pessoas certas, né? Orienta essas pessoas, tem tarefas bem distribuídas, tem uma gestão de pessoas muito bem equilibrada. O comercial é um comercial ativo e estratégico, não é reativo, é proativo. Você tem um financeiro cirúrgico, sabe? Mexe naquilo que precisa mexer, e isso gera previsibilidade. Seu atendimento é humanizado, e você tem um líder que ele é pleno nas 5 áreas críticas. Ele desenvolveu as 5 competências. Legal? Pois bem, agora eu queria te fazer refletir um pouquinho. Quando a gente fala em termos de prosperidade empresarial, a gente pode olhar a prosperidade, como eu falei aqui, por várias áreas, inclusive geração de emprego, inclusive distribuição de renda. As pequenas e médias empresas, quem já me ouviu em outros treinamentos, sabe que eu falo muito disso. As pequenas e médias empresas geram, micro, pequenas e médias, 88% dos empregos gerados no Brasil e 62% do PIB nacional, 4,4 trilhões de reais por ano. O resultado disso tudo tem sido quanto no teu bolso? Sua empresa gera quanto para você? Sem que você tenha que pegar empréstimo, sem que você tenha que entrar no cheque especial ou girar o cartão, não é? Você consegue tirar 7, 10, 15, 20, 30, 50, 80. Você está satisfeito com a remuneração que a sua empresa te gera atualmente? Porque esse é um ponto-chave para você alavancar também. Para você
entender o tamanho da mudança que você precisa fazer para que você tenha uma empresa que de fato cresça acima da média de mercado. A gente tem que parar de olhar para a concorrência e dizer que o concorrente está sendo desleal. Pode até estar sendo, ok? Mas não é todo concorrente. A gente tem que parar de achar que o governo está nos prejudicando, sair da posição de vítima. Embora o governo esteja prejudicando, embora a economia não esteja ajudando, a gente tem que vir para a nossa zona de poder. Dentro da nossa zona de poder, eu pergunto, se você... A pergunta é dura, hein? A pergunta é dura, eu fiz essa pergunta no outro treinamento. Se você não fosse o líder da sua empresa, se fosse outro profissional, outro empreendedor liderando a sua empresa, você teria um resultado melhor? Se esse líder consegue entregar hipoteticamente um resultado melhor, no que ele é melhor do que você hoje? O que você precisa desenvolver? Por quê? O resultado da sua empresa, da minha empresa, da empresa de todo mundo que está nos assistindo aqui. Opa, vem pro Facebook sim, Sérgio Bocalini, legal. Se quiser, Giovana, coloca de novo, por gentileza, o link do YouTube. Coloca o link do YouTube para o pessoal que está no Instagram. Hidratando aqui mais um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Se você está buscando alta performance, você tem que começar a se questionar onde você tem que se tornar melhor. O que determina se uma empresa vai crescer ou não? O que determina se uma empresa vai se manter no mercado ou não? O que determina se a empresa vai ter um resultado medíocre ou não? Não é nenhum de todos esses fatores que eu falei até agora. É a mentalidade de quem está liderando. Porque é a mentalidade de quem está liderando que determina tudo que eu disse até agora. Se você não acredita que você tem que se tornar um líder melhor, você já tomou uma decisão. As coisas vão continuar como estão. Talvez você continue culpando o governo, a concorrência, os funcionários. Eu tenho cliente que no início do contrato culpa os funcionários. Acredita nisso? Os funcionários não estão comprometidos, eu peço, eles não entregam. Eu respiro e digo, quem contratou esse funcionário? Quem mantém esse funcionário? Quem dá feedback para esse funcionário? Quem repreende ou elogia esse funcionário? Tá entendendo? Onde é que a tua liderança está posicionada nesse momento? E se ela pudesse ser melhor, no que você seria melhor? No que você teria que se desenvolver? Porque é tudo sobre a mentalidade empreendedora. E aí eu volto ao foco e à humildade intelectual. Você tem que dar foco àquilo que é mais importante. Eu, Mansur, consultor de empresas, estou te afirmando que o que é mais importante, for core business, fora a razão de ser do teu negócio, o pãozinho da padaria, são as 5 áreas críticas. Sem as 5 áreas críticas, a empresa não equilibra. Ela não performa em alto nível. É uma roda que está com um empeno. Ela vai ficar saltitando, o carro não vai balancear, não vai ter estabilidade. Estou te afirmando, mas você não precisa acreditar em mim. O que você pode fazer é dizer, eu preciso dar foco àquilo que é mais importante e ter humildade intelectual para buscar conhecimento a respeito daquilo que eu ainda não domino tão bem. Para quê? Para você adquirir as 3 liberdades de um empreendedor, de um empresário próspero. Quais são as 3 liberdades que um empreendedor, que um empresário próspero possui? Você sabe? Vou te falar agora. A primeira delas é a liberdade que todo mundo quer ter. Todo mundo foca nela. É a liberdade financeira. Paula Miranda, seja muito bem-vinda. José Josival Barbosa, sejam muito bem-vindos. Aqueles que quiserem, estamos ao vivo aí no link do YouTube. Foi postado agora há pouco pela Alevegria. Então, pessoal, primeira liberdade, a liberdade financeira. Todo mundo quer ter liberdade financeira. Como assim liberdade financeira? Vamos lá. Seu filho estuda hoje na escola que você gostaria que ele estudasse? Ele estuda na melhor escola da sua região?
O carro que você tem é o carro que você gostaria de ter? O bairro onde você mora, o tamanho do seu imóvel, atende aos seus sonhos? Você está se presenteando? O seu senso de merecimento está adequado? É tudo sobre a mentalidade do empresário. Se você acha que do jeito que está, tá bom, e se você tem na sua empresa um mecanismo de sobrevivência e de manutenção, ouça a palavra manutenção, não é de crescimento, não é de liberdade, é só de manter manutenção da sua família, tudo vai continuar como está. Percebe? Porque há aí uma acomodação. Há um senso, talvez você ganhe hoje como empresário 2, 3 vezes mais do que você ganhava como funcionário, talvez 4. E você pense, isso está ótimo. Mas talvez um consultor de empresas olhe o teu negócio e diga, poderia ser 8, poderia ser 12. Você já poderia ter 3, 4 filiais e está trabalhando menos do que você trabalha hoje. Porque você trabalha muito porque não tem método. Teu modelo não está legal. Então o primeiro deles é a liberdade financeira. O exemplo que eu dei agora diz respeito à segunda liberdade, que é a liberdade de tempo. É a liberdade mais preciosa que existe. Aqui nessa vida, o maior patrimônio que a gente tem não é o carro, não é a casa, é o corpo. Já ouviu essa? É o seu corpo. O maior patrimônio que você tem na sua existência é o seu corpo. E eu não estou falando para você botar silicone, eu estou dizendo para você cuidar da sua saúde. Sem o seu corpo você não habita aqui nesse planeta. O segundo maior patrimônio que a gente tem depois do corpo é o tempo. É a liberdade de tempo. E quando a gente monta um negócio de forma desregulada, que nem um carro usado, que não tem manutenção, a gente perde a liberdade de tempo, a gente se torna escravo da própria empresa. O último tipo de liberdade, que é fundamental e essencial, é a liberdade emocional. Você está mentalmente bem, você está emocionalmente bem, porque você não está carregando culpa, você não está carregando raiva, você não está carregando rancor. Eu pergunto para alguns empresários, você gosta de ir para a sua empresa trabalhar? Vários dizem, não. Eu não gosto de topar com determinados funcionários. Eu não gosto de exercer determinadas atividades. Então precisa aí haver um trabalho, é tudo sobre a mente do empreendedor. Tem que haver um trabalho de ressignificação. Eu não gosto do meu segmento de mercado. Você viu no outro treinamento. Você é o dono da bolsa de valores, você é o dono do dinheiro e é o dono da ação. Por que você não muda de segmento? No mercado de ações, você como empresário, você não pode mandar nos impostos, não pode mandar na legislação trabalhista, não pode mandar na fiscalização. Mas em todo o resto é você que manda. É você que compra, é você que determina o valor de venda, é você que determina o fornecedor. Você pode determinar, inclusive, que você vai mudar de segmento de mercado. De preferência que nem o Nestor, fazendo um bom planejamento. Conhecendo o planejamento baseado nas 5 áreas. Então essas são as 3 principais liberdades. Liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade emocional que um empresário próspero possui. Qual o teu grau de prosperidade nesse momento? Não precisa apostar não, mas se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual o teu nível de prosperidade hoje, baseado nas 3 liberdades? Quanto que você se atribui? Quanto que você gostaria de estar se atribuindo? Você tem liberdade empresarial? Você é um líder próspero? Ou você construiu um modelo que te tornou escravo da sua própria empresa? E só você pode quebrar com esse modelo. Só você pode quebrar essa corrente. Para isso você precisa tomar uma decisão. Tem cisão na palavra. Fica por um lado o que não serve mais. Fica para o lado de cá o que você quer manter. Você tem que mudar o modelo de gestão. Você tem que mudar a mentalidade empresarial para que você não seja um escravo da sua própria empresa, porque não faz sentido. É muito mais negócio você adotar uma postura de humildade intelectual, é muito mais negócio você adotar uma postura de aprender junto. Não são 5 áreas, é muito mais negócio você abrir a mão para você mesmo e se equilibrar nas 5 áreas e investir para aprender mais, para você conseguir dar foco ao que é foco. E aí sim, está empreendendo de verdade. Ao fazer isso, você magicamente deixa de ser o gargalo
que trava o crescimento da sua própria empresa. Se a sua empresa não está crescendo como deveria, acima da média de mercado, por favor, vamos dar um beijo na realidade. A culpa não é do seu funcionário, foi você que contratou e você mantém ele lá. A culpa não é do governo. Quantas crises econômicas já existiram? Quantos planos econômicos já existiram? Pessoal, eu estou com 30 anos. Eu tenho vivido os 30 anos. Tá, 30 e 17. Eu tenho 30 e 17. Eu já vi moeda trocar várias vezes. Eu já vi crise, eu já vi marolinha, eu já vi crise de tudo que você puder imaginar. Essa é só mais uma. Não adianta a gente terceirizar, botar a responsabilidade fora. Porque vai passar essa, vai vir outra. A questão é, a empresa que suporta melhor a crise é a empresa que está mais bem alicerçada. Alicerçada segundo pilares de uma boa administração, que eu considero necessárias as 5 áreas. Liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. E aí você deixa de ser o gargalo da sua própria empresa. Busca conhecimento, busca prosperar em alto nível através de conseguir dar foco àquilo que realmente é mais relevante. Equilibrar a relação 80-20. A sua empresa hoje, quem chegou agora não ouviu, mas quem está desde o início, e eu estou agora, vou dar um bônus para você que está desde o início aqui comigo, você também que chegou agora, sejam bem-vindos. Pedro Polizel, muito boa noite. A Fátima também chegou aqui com a gente. Não é? A Raquel fez ali alguns comentários. Pessoal que está no Instagram, se quiser, vem aqui para o YouTube, Gandhi Mansur, Prosperar Brasil. O link está aí no comentário da Levegria. Você vai ter mais recurso aqui no YouTube. Muito bem. Ou então no Facebook. Muito bem. Eu dizia o seguinte. Você, quando escolhe buscar mais conhecimento, você adota uma postura de humildade intelectual. Você, quando decide focar naquilo que é mais importante, você escolhe não fazer só o que você quer fazer, mas também aquilo que é preciso, é necessário fazer. Isso faz toda a diferença. Então você pode entrar num processo de ressignificação da sua atividade empresarial e da sua posição como líder. Vamos chamar assim. Tá joia? Legal. Tem muitas opções para você no mercado e eu recomendo que você busque auxílio profissional para acelerar o seu crescimento. Eu recomendo que você abra a mão para você mesmo. Mas se você quiser conhecer, eu te convido a conhecer um modelo de consultoria que vai te dar uma visão, na verdade é um modelo de mentoria, de gestão de mudança, que vai te dar uma visão 360 graus do seu negócio muito rapidamente. Eu estou falando do método 5A, gestão por resultados. Pessoal, que é isso? Não tem uma empresa de consultoria, treinamento e desenvolvimento no mercado que atue simultaneamente nas 5 áreas. Quando você fala isso para o mercado, você ouve outros consultores e outros treinadores que são meus companheiros de jornada, os quais eu respeito muito, falarem a baboseira de que parece a consultoria tipo pato, quer fazer tudo e não faz nada bem. Pato não nada bem, não anda bem, não voa bem. Isso não tem absolutamente nada a ver com o modelo da Prosperar Brasil, muito pelo contrário. E tem prova social para isso. Tem 13 mil horas de atendimento, tem horas de depoimentos em vídeo para vocês assistirem o nível de transformação que esse método, essa visão 360 que você está vendo aqui agora, é capaz de fazer no teu negócio. Porque você vai pegar somente as partes que geram sinergia, que fazem a interseção entre a gestão de pessoas e processos dentro das 5 áreas. E tem método para isso, está tudo desenhado, foi testado, retestado, retestado. Você vai receber ferramenta pronta. Então esse é um convite. Se você quiser, tem no link da descrição, dos comentários aqui do YouTube. Se você conseguir, Giovana, coloca no Instagram, faz um copia e cola aí, a página para você fazer 2 coisas. Baixar a sua apostila. A apostila completa da fase da diagnose. Quem está no Instagram não consegue ver, a turma aqui do Facebook, do YouTube consegue. Então aqui, ó, fase da diagnose.
Você tem a apostila, mas será que ela está completa? Você já fez os exercícios todos? Pois bem, se você quiser, o link está na descrição do vídeo e também está nos comentários. Espera um pouquinho, no final você vai lá, baixa a sua apostila. Ao fazer isso, você fará parte também da lista VIP, a lista de espera VIP, para o momento que vai abrir a turma do 5A. Agora no mês de abril, nós vamos abrir a turma do 5A Gestão por Resultado. São mais de 700 empresários inscritos. Depois que esses vídeos são publicados, eles alcançam 150, 200, 250, 300 visualizações e esses vídeos não estão sendo impulsionados. Eles só estão sendo visualizados pelas pessoas que estão recebendo um e-mail com o link, são os empresários inscritos. No treinamento passado, lá na apostila você tem um conjunto de perguntas sobre as 5 áreas críticas. No treinamento passado, eu fiz uma análise aqui com você. Tá bonito isso, né, gente? Esse mapa tá legal, né? Eu hoje estou me achando bacana aqui com essa blusa legal, com esse casaco. Falei no início, para quem não pegou, né? Carioca, basta baixar um pouquinho a temperatura, já quer botar um casaco, né? Hoje eu estou aqui com o ar-condicionado ligado para aguentar esse casaco. Mas tá uma graça aqui esse mapa. Como é que funciona isso? Eu não vou falar de RH estratégico hoje, não. Na sua apostila, a que você já baixou ou a que você ainda vai baixar, pessoal, dá licencinha, eu vou afastar um pouco aqui, tá? Pessoal do Instagram. Você vai receber o mapa virgem, desse jeito que está aqui. Tá certo? E tem todo esse conjunto de variáveis que você está vendo. Todo esse conjunto aqui de variáveis, tá? Envolvendo quantidade de vendedores, qualidade, cultura, estratégia, atuação. O que você vai fazer? Você vai responder as perguntas e vai dar uma nota. Quando você der a nota de 0 a 10, você vai trazer a nota para o gráfico. Ok? Então vou pegar um exemplo aqui de um gráfico preenchido. E você vai ter um gráfico talvez como esse aqui. Bacana demais isso, hein? Alto nível. E olha, 0,800. Para você fazer uma anamnese, uma diagnose, uma análise da sua empresa. Muito legal para você saber em qual direção você tem que ir primeiro. O que é mais crítico? Daquela relação 80-20 que eu expliquei agora há pouco, o que é mais relevante para você? Deixa eu me hidratar aqui um pouquinho. Voltando. Olhando pela ótica do que é mais relevante, toda vez que a gente tem um V para dentro, não é? Onde a gente tem aqui, por exemplo, o número 3, o número 5, aqui é o número 3. Opa, eu me perco todinho aqui, gente. Aquela menina do tempo sofre muito, viu? Aqui o número 5, lá em cima o número 5 também. Quando você faz um V para dentro, independentemente de qual pontuação que você colocou, 2, 3, 5, 7, 9, pois bem, você tem um problema crítico aí. Vamos olhar pela ótica da gestão comercial? Deixa eu escolher uns 3 aqui para comentar. Gestão comercial. Primeira coisa ao falar sobre gestão comercial. Quando você for responder o exercício da apostila, é importante que você entenda que na minha nomenclatura, na nomenclatura da Prosperar Brasil, que é a minha empresa de consultoria, gestão comercial está acima de gestão de vendas e de gestão de marketing. Marketing pela ótica do mercado. Legal? Então a gestão comercial, você tem aqui gestão de vendas e tem aqui marketing, mercado, se eu estou atuando no segmento certo, se eu estou fazendo propaganda e publicidade da maneira adequada, se eu estou usando os canais adequados. Muito bem. Esse conjunto de perguntas diz respeito ao seguinte. Aí na gestão comercial, vamos pegar o exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Está vendo ali projeção antecipada? Essa empresa e a imensa maioria das empresas que eu conheço marcam muito baixo esse item aqui, projeção antecipada. Pegou aqui? Que é isso? Você consegue fazer a projeção das suas vendas sem simplesmente pegar a venda do ano passado e aplicar um percentual de crescimento sobre ela? Você consegue decompor essa venda, as coisas que influenciam essa venda, num conjunto de variáveis, como, por exemplo, a quantidade de movimentos que o teu time está fazendo, o número de canais de vendas que você tem nesse momento em relação ao ano anterior. Você diminui o número de canais de vendas. O que é um canal de venda? Vamos simplificar aqui. Né? Se você tem uma equipe de balcão que atende no balcão de forma receptiva, atendimento receptivo na loja física é um canal de vendas. Se você tem uma pessoa ao telefone fazendo ligações ou recebendo ligações, é um outro canal de vendas.
Se você tem uma página com um link para um e-commerce, você tem um outro canal de venda. Se você tem pessoas que vão externamente fazer visita, você tem um outro canal de vendas. Assim sucessivamente. Então, você tem feito projeções antecipadas da tua receita e você tem conseguido, da sua venda, perdão, e você tem conseguido acertar nessa projeção? Esse é um dado bastante interessante. Tá? Um fator que influencia diretamente nessas projeções, pessoal, eu só vou comentar 3 itens aqui hoje, tá? É a comparação do ticket médio, o valor médio do negócio, seja do produto ou do serviço que você está vendendo. É muito importante. O que é o ticket médio? É o todo que você vendeu dividido pela quantidade de vendas. Não pegue, faça a linha do tempo mensal. Qualquer coisa diferente disso não é ticket médio. Tá? Valor médio da venda é o total que você vendeu dividido pelo número de vendas que você fez, número de notas. Você pode fazer cálculos de ticket médio por produto, por tipo de serviço, por grupos de produtos, você pode agrupar produtos, você pode fazer por vendedor, você pode fazer por canal de vendas. Então, uma das coisas que atrapalha o item projeção antecipada, esse item aqui, é esse item aqui. Ó. Você, como gestor, no momento de fazer a relação 80-20, de olhar para a matemática da sua empresa, porque para fazer gestão comercial, você precisa de inteligência financeira. Você, nesse momento, pode não estar fragmentando adequadamente o teu ticket médio. E isso influencia, por exemplo, numa política de premiação. Numa política... Está vendo a política de prêmios lá em cima? Ó? Olha aqui. Oi, cheguei. Política de prêmios. Se você tem uma queda de ticket médio, se você tem uma participação menos adequada de produtos que deixam um valor agregado maior, você pode resolver isso com uma política de premiação. Mas o que vai nortear a política de premiação? O estudo do ticket médio. E isso, os dois juntos, vão influenciar o quê? A sua projeção antecipada. Legal? Outra coisa que o pessoal comenta muito lá em cima, número 6, qualidade e cultura de vendas. Muitas empresas, para a gente terminar essa análise aqui hoje, não tem cultura de vendas. Pessoal, quem é que vende dentro da empresa? Todo mundo. Todos os setores têm que respirar vendas. Se você não tem uma cultura de vendas instalada dentro da sua empresa, Mansur, eu mesmo não sei vender. Tudo bem. Você não precisa saber vender para fazer gestão comercial. Você só precisa estudar. Ao estudar, você vai encontrar os caminhos. Quer um bom livro para você entender a importância da gestão comercial? Pai Rico, Pai Pobre, Quem Mexeu no Meu Dinheiro Não É no Meu Queijo, é no Meu Dinheiro, do Robert Kiyosaki. Você vai ver o nível de relevância que o Robert Kiyosaki dá, baita consultor de empresas, autor de best-seller, a habilidade de fazer gestão comercial, de saber negociar. Não é? Outro que você pode ler é o Jack Welch, Paixão por Vencer. Jack Welch não promovia um executivo que não soubesse, não promovia um funcionário a um cargo executivo que não soubesse negociar em alto nível. Era fundamental para o Jack Welch, CEO da GE, Paixão por Vencer. Pega esse livro. Tem outro também, Jack Definitivo, muito bacana, mas eu prefiro Paixão por Vencer. Os livros do Abílio Diniz também são muito bons. Caminhos e Escolhas, um livro muito legal, ele fala da importância da negociação. Abílio Diniz tinha um negócio pequenininho familiar, tinha uma venda tipo armazém, virou o Grupo Pão de Açúcar, virou um baita de um empresário, uma referência. Se você não está afinado na gestão comercial, vem buscar conhecimento. Escolhe alguém que possa te dar um caminho, te dar uma direção, te dar um norte. Não é exatamente te ensinando a vender, porque você é empresário. Você vai aprender a vender também. Você vai aprender a fazer gestão comercial. E dentro do método 5A, quando a gente abrir a turma, pessoal, vai ter um bônus que eu vou adiantar aqui. Vai ter treinamento ao vivo para a equipe das empresas participantes. A gente vai trabalhar a cultura de gestão de venda. Olha, vai ser um negócio. Eu estou muito motivado, muito motivado. Legal? Falei da projeção antecipada. Fundamental.
que você olhe a quantidade de tickets, o ticket médio, quantos canais de vendas você tinha, quantos você tem hoje. E aí é hora de você pensar em diversificação, que você quer projetar com aumento. Não é? Compare o ticket médio, faça uma política de prêmios relacionada, não premie por premiar, premie aquilo que você mais quer vender. Dentro de uma regra que se você está pagando, hipoteticamente, eu vou falar um valor muito alto aqui para chocar, tá? É só para chocar. Se você quer pagar 10 mil reais de prêmio, fica tranquilo, é porque você está tendo 100 mil reais de lucro líquido. Tá tudo bem. Você não pode pagar 10 mil reais de prêmio e ter R$1 de prejuízo. Não faria sentido você pagar 10 mil reais de prêmio e ter R$5 de lucro. Mas se você paga 10 mil reais de prêmio e tem 100 mil, 50 mil reais de lucro, tá tudo bem. Talvez seja só para tirar a sua equipe da zona de conforto, do lugar comum. Para isso também tem método. Tem métodos refinados para a gente fazer isso no atacado, no varejo, no comércio, na indústria, no agro. Legal, pessoal? Dica final. Estamos caminhando para terminar aqui o treinamento de hoje. Está fazendo sentido para vocês? Deixa eu perguntar, você já curtiu esse vídeo? Estou vendo aqui, galera, vamos curtir o vídeo? Você já compartilhou essa live? Então faz isso. Compartilhe o vídeo aí no Facebook, no Instagram. Curte o vídeo por gentileza. E aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Vai ser uma honra ter você aqui me acompanhando, inscrito no canal. E para não perder o caminho, não esquece de ativar o sininho. Legal? Você que está aí me acompanhando no Instagram também é muito bem-vindo a seguir, compartilhar e curtir no YouTube ou no Facebook. Bom, dica final. Quando você for contratar treinamento, todos os segmentos de mercado têm profissionais que atuam de maneira correta e tem profissionais que atuam de maneira pouco idônea. Você encontra isso em todos os segmentos. Eu vou começar logo por medicina. Você sabe disso. Direito, isso acontece. Política ou engenharia, arquitetura, todos os segmentos. Absolutamente todos os segmentos. Até no segmento que você atua, no segmento empresarial que você atua, tem players, tem concorrentes que jogam dentro das regras e tem concorrentes que jogam fora das regras. Quando você for contratar treinamento, pode ser que você esteja emocionalizando a decisão de contratar. E ao fazer a contratação, você se iluda com a sensação de que você resolveu o problema. Cuidado com promessas que parecem uma bala de prata. Cuidado com promessas que parecem a pílula dourada que vai resolver o seu problema. Parece que você compra o treinamento, bota os dados do seu cartão, submete, comprou e agora eu vou prosperar. Mentira, não vai. Conhecimento tem que estar aqui dentro da sua cabeça. Você tem que transformar esse conhecimento em uma habilidade. E você não vai fazer isso se você não tomar determinadas atitudes. A habilidade é fruto das atitudes, da prática. Cuidado com aqueles intensivos, com aqueles treinamentos que têm cargas horárias brutais, sejam presenciais ou sejam online, que te prometem entregar em 3 dias um conjunto de informações fantásticas que vão mudar a sua vida. Pessoal, estou dentro do mercado há 12 anos. Eu estudei o mercado 3, 4 anos antes de eu entrar. Eu comecei fazendo palestra. Eu dei uma focada aqui, tá certo? A intenção não é mostrar o que é, quem fez. Eu estudei o segmento antes de entrar. Comecei fazendo palestra. Tive a honra, a alegria de dividir palco com o Bernardinho, com o Marco Aurélio Viana, fazer palestra pelo Brasil inteiro. Fui agraciado aqui com alguns prêmios, alguns reconhecimentos. Posso te afirmar, palestra, treinamento de curto prazo, na boa, não vai resolver, não resolve. É fogo de palha. Você deveria escolher gerenciar o processo de mudança. O que acontece é que você compra treinamentos online agora com a pandemia, ou então com a promessa do presencial, chega lá, dá de cara com 200 pessoas, 2.000 pessoas. Eu fui a um evento que tinha 7.000 pessoas. Qual é o nível de individualização, personalização e transformação que um evento desse tipo pode trazer? Aí você diz assim, não, vai ficar tudo gravado para você e você vai poder assistir tudo. As aulas são genéricas.
Você vai olhar, o plano de aula não especifica direito o que está naquele conteúdo programático. O conteúdo programático é doidão. O cara vai gravando, vai postando, vai colocando, tá tudo lá, vai lá e assiste. Tem 80 horas de aula, 200 horas de aula para você. E você acaba perdendo o foco. Eu vou mostrar uma imagem forte aqui de maltrato animal agora. Mas eu quero deixar bem claro o que eu penso sobre isso. Eu há pouco disse que às vezes comparam a consultoria que é 360, é plena, ao pato que não sabe nadar, voar, não sabe fazer nada direito. E eu disse que é o extremo oposto. Quando a gente se prepara para fazer isso bem feito, a gente entrega como nenhum outro. A gente entrega no melhor nível que se pode entregar. E, obviamente, tem outros players no mercado que entregam tão bem quanto. Quando eles se dedicam a focar no cliente, não a vender para o cliente. Quando você entuba o cliente de conteúdo, quando você lota um local desse tipo, você está muito mais preocupado em vender o treinamento do que em contar a história da bala de prata, uma promessa que emocionalmente a pessoa contrata e diz, me resolvi. E 3, 6 meses depois vai se ver que não era nada disso, porque os ciclos de 21 dias precisam se cumprir. O cérebro humano ele precisa levar do hemisfério direito para o esquerdo, fazer caminhos neuronais, sinapses novas, para você transformar conhecimento em hábito, através de atitude. Sem isso não acontece. Estou te afirmando por A mais B, com base em neurociência, com base em neurolinguística, com base em psicologia positiva e com base em 12 anos e 13 mil horas de atendimento. Você já viu um pato sendo alimentado? Já que a gente falou no pato? Pois é. Para fazer aquele patê de foie gras, eu parei de comer aquilo há muitos anos. Porque o pato fica engaiolado e é enfiado um funil dentro da boca dele. Como eu disse, a imagem é forte. Eu vou passar ela rapidamente aqui. E é entubado alimento dentro desse pato. É mais ou menos o que acontece, vou trocar logo a imagem. É mais ou menos o que acontece quando você vai para um evento desse que te entuba conhecimento numa capacidade muito superior, além daquela que você está buscando, você é capaz de atingir. Na gestão empresarial, na vida familiar, na alimentação, todos nós sabemos, é muito difícil quebrar maus hábitos. É muito difícil quebrar maus hábitos. Por quê? Porque o cérebro humano ele não se vende barato. Você, para criar um hábito novo, você tem que criar um caminho neuronal do hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que manda. Treinamento passado, eu não vou me alongar muito aqui, eu mostrei o hemisfério direito e esquerdo para você. Vou mostrar agora, novamente, o hemisfério direito e esquerdo. Por que eu estou dizendo que você precisa de um ciclo maior para aumentar o seu nível de aprendizado? Vai entrar uma música baixinha agora, por orientação do Ronaldo Oliveira, não sei se ele está aí com a gente hoje. Você vai continuar me ouvindo aqui. Tem um áudio de fundo baixinho, eu estou te mostrando o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito logo a seguir. Eu vou adiantar aqui um pouquinho a música, pessoal. Adiantar aqui um pouquinho o slide. Então, o hemisfério esquerdo ele é analítico, linear, temporal, sequencial, linguístico. Ele julga com base em crenças e arquivos. Ele é dominante na nossa cultura. O hemisfério direito, ele tem percepção ilimitada, é focado no todo, não tem medo, não julga, tem visão mística, é criativo e espacial, onde aparecem os grandes insights. Ora, se é onde aparecem os grandes insights, se ele é criativo, se ele é espacial, se ele não tem medo, é aqui que a gente faz a mudança, é no direito que a gente faz a mudança. Só que a gente precisa de processos de repetição para que ele crie caminhos neuronais, sinapses novas, neurônio conversando com neurônio, em novas áreas, em novas regiões, para que ele então se solidifique como um novo hábito. Os treinamentos de curtíssimo prazo, cargas horárias absurdas, conteúdos que não são sequenciados, eles não permitem que você faça isso. Observa, vou fazer uma dinâmica rápida com você aqui. O linguístico está do lado esquerdo, é o dominante. O teu hemisfério dominante é o esquerdo, é o linguístico. Tá bom?
O hemisfério direito perde de longe para o esquerdo, sempre perde. Você tem que ter muita disciplina para fazer o direito sobrepor o esquerdo. Provando isso agora, eu vou colocar aqui algumas palavras e vou colocar as cores junto com essas palavras. Eu quero que você diga as cores abaixo e não as palavras. Fala as cores e não as palavras. E repara que dá um curto-circuito no teu cérebro. Você tem que falar amarelo, verde, lilás, azul, vermelho, mas a vontade que dá é falar azul, preto, amarelo, cinza, verde. Quando eu troco para o alemão, acaba esse bloqueio. Você consegue falar as cores amarelo, verde, lilás, preto, vermelho, laranja, porque você não conhece o alemão. Você, por não conhecer alemão, o teu hemisfério esquerdo não consegue se sobrepor ao hemisfério direito. Eu estou te provando, nesse instante, por que é tão difícil mudar um hábito e por que não adianta você contratar uma quantidade absurda de conteúdo num curto espaço de tempo. Cuidado para você não tomar decisões de evoluir a gestão empresarial da sua empresa mentindo para si mesmo. Porque mentir para si mesmo, Renato Russo já nos dizia, é sempre a pior mentira. Deixa eu voltar para cá, porque eu me tirei do vídeo para vocês poderem participar da dinâmica. Agora eu estou de volta e estou voltando, adivinha para quê? Para me despedir de você. Obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Obrigado por ter participado do 8º treinamento do método 5A, Gestão por Resultados, na fase gratuita dele. Tem link aí na descrição para você baixar a sua apostila e entrar na lista de espera. Já baixei minha apostila, Mansur. Provavelmente você não entrou na lista de espera, ou talvez a sua apostila não esteja completa. Vai lá, baixa a sua apostila, entra na lista de espera, porque só quem estiver na lista de espera vai receber uma condição de contratação. O 5A vai ter 4 lotes. O método 5A vai ter 4 lotes. O primeiro lote, que é uma turma especial chamada First Class, vai ter uma condição como nenhuma outra. Mas essas vagas são limitadas e por um curto espaço de tempo. Então é bacana que você tenha a possibilidade, você se permita poder escolher se você vai querer participar ou não. Para isso você tem que fazer parte da lista de espera. Legal? Pessoal, deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, o site da prosperarbrasil.com.br, minha empresa de consultoria. Me siga no Instagram, me siga no Facebook, @GanjoMansur, no LinkedIn, em todas as redes sociais, ou siga a minha empresa, Prosperar Brasil. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Deixa eu passar aqui pelos comentários mais uma vez, mas eu já vou me despedindo e no corte final nós já teremos terminado esse vídeo aqui. Eu desejo que você consiga, sim, fazer a sua empresa crescer acima da média de mercado de uma maneira absolutamente consciente, sem ilusão, dando um beijo na realidade e fazendo a transformação através do foco na relação 80-20, aquilo que realmente é mais importante, não o que você quer fazer, e sim aquilo que precisa ser feito, aumentando a dimensão do teu conhecimento a respeito da administração do teu negócio, abrindo a mão dentro das 5 áreas críticas, desenvolvendo 5 competências essenciais para você se tornar um líder empresarial pleno, um líder empresarial completo. Então, estamos falando de liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. Eu desejo que você consiga colocar isso em prática já, que essa noite você faça uma reflexão e continue me acompanhando, continue seguindo o método 5A, porque em breve você vai receber um contato nosso avisando que a primeira turma, o primeiro lote está disponível para a gente fazer a transformação. No método 5A, você não vai receber uma dose de conhecimento superior a que você precisa, você vai receber o tipo de conhecimento que você realmente necessita e mais. Você vai ter um acompanhamento através de uma mentoria ao vivo. Você vai ter treinamentos gravados e mentoria ao vivo, que também vai ficar gravada durante um semestre. Você permanece o semestre se quiser. Você pode contratar menos tempo, você pode contratar o semestre. É uma decisão sua. Mas a proposta é uma proposta transparente, é uma proposta honesta. É o tempo necessário para você absorver conhecimento,
implementar mudanças e evoluir dentro dos ciclos, muitos ciclos, de 21 dias, que é o mínimo que se faz necessário para você iniciar um processo de mudança de hábito, de mentalidade e, consequentemente, de resultado na sua empresa. Pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez, por essa noite bacana. Quero muito ver aí seu comentário final. Foi válido para você esse nosso encontro? Você sai daqui com alguma informação que vai te ajudar a performar de uma maneira mais focada? Você está mais para a padaria do Júlio ou mais para a padaria do Nestor? Então, olha aí o Klaus chegando no finalzinho. Klaus, bom te ver, um forte abraço. Quero muito saber a sua opinião sobre o nosso encontro de hoje. Uma boa noite. Desejo realmente que tenha sido produtivo, que tenha sido prazeroso. Muito legal, pessoal. A turma do Facebook também, muito obrigado. Olha que bacana aqui. Marcos, um grande abraço. Bom te ver. Sérgio Bocalini veio realmente aqui para o Facebook. Temístocles também aqui no Facebook. Saiu lá do YouTube, foi para o Facebook. Bacana demais ter vocês aqui hoje. Pessoal, compartilhe essa live, se inscreve no YouTube, deixa aí o seu curtir e a gente vai se falando, a gente se vê em breve num próximo encontro. Tchau, pessoal, um forte abraço. Me despedindo aqui da turma do